Boa noite, moça. Boa noite, Dona Rosa. Hoje eu resolvi falar sobre propósito. A maioria das pessoas, estão presas nessa superficialidade da matéria, a vida do cotidiano que não para, numa roda girante, depressa, tudo é imediato. Por isso que a ansiedade tem aumentado entre as pessoas. Há uma certa epidemia de estresse. Sim. É a realidade criada na prisão da matéria. As pessoas acordam hoje com o propósito da luta pelo dia. Propósito. Já é a primeira frase que a maioria, ao despertar, fala: vou para a luta. Veja bem o propósito que você está criando para o seu dia. O que é uma vida com propósito, né? Sim. O que é o fazer com o propósito? Porque o Criador, tudo que Ele cria, Ele tem um propósito. Sim. E um propósito que é pautado no amor. Então, se a maioria está no propósito do somente ganhar o dinheiro, somente conquistar um patrimônio, ou fazer o jogo da sedução de uma mulher bonita ou de um rapaz atraente, bonito, a futilidade somente. Porque tem muitos, que tem o propósito, esse propósito do romantismo ou do apego ao sexo. Sim. É um propósito da matéria. Mas o propósito que eu vim trazer hoje para vocês é o propósito divino, é o propósito da luz. Qual é o seu propósito espiritual nesta caminhada? Porque todos têm um propósito espiritual. E quando Rosa fala do propósito espiritual, não é o viver para a vida mediúnica, mas sim buscar valores na vida, virtudes que realmente são mais elevados. O fazer com propósito. Qual é o propósito da sua vida, do seu despertar, do seu dia, do seu projeto? Propósito mais elevado, não do retorno material que se terá. Podemos chamar de impacto? Não. O propósito ele é mais profundo. Ele realmente toca mais profundamente as pessoas. É o propósito numa atitude que você tem no seu dia a dia e está conectado com o divino? O seu comportamento? As ações que você faz no seu dia a dia, nos seus negócios, no seu empreendimento, quando você está cozinhando, que propósito você coloca neste alimento para quem vai se nutrir? Tudo tem um propósito. E as pessoas aqui só estão no propósito da materialidade, da preocupação com o horário da novela, do jornalismo sangrento, que controla a mente de vocês,
com cada notícia negativa, porque se você não sabe, quanto mais coisas negativas vocês têm acesso, vocês dispõem a mente de vocês para isso, foca a atenção de vocês para isso, mais a vibração de vocês fica baixa. Mais negativos vocês vibram, porque se preocupam com as coisas que estão acontecendo, só que se preocupam de uma maneira muito exacerbada. Se apega à desgraça que está acontecendo ao redor. Isto não é falta de sensibilidade, mas ficar sofrendo com tudo que está acontecendo no planeta de vocês neste momento é perder tempo, tempo de evolução, de cura. Vocês estão num processo de cura, de expurgo. É a transição planetária para os desavisados que ainda assim estão, que ainda estão presos na rotina da terceira dimensão, nas coisas fúteis que estão ao redor, que seduzem vocês no dia a dia. Ou até mesmo nesses filmes de terror que vocês gostam de assistir. Quanto mais vocês ficam vibrando no negativo, mais a vida vai se atrasando, porque a vibração negativa vai atrair o que para a vida de vocês? Se a pessoa já é perturbada, mais perturbada fica. São as escolhas que traçam o propósito de vida também. Escolhas. Porque um propósito divino, que é além do propósito de vida, que é o propósito da alma, é traçado com as escolhas, com o colocar realmente Deus, o Criador, no fazer de vocês diariamente. E isso inclui mudanças de hábitos nocivos, como fofoca, mentiras, trapaças, a enganação, a traição, a luxúria, o vale tudo para chegar no topo. E mesmo assim, querem que coisas boas aconteçam na vida. Se escolhe um propósito fútil, esdrúxulo, qual será o resultado depois? Porque até aqui deu certo. Muitos que seguiam pela escuridão, pelas escolhas escuras, de ações, de comportamentos, de atitudes enganadoras, baixas, vis, ignóbeis, sujas. Deu certo até aqui. Mas daqui por diante, tudo isto terá um retorno muito mais rápido. Então, quem realmente quer viver uma vida com o propósito divino de Deus, comece a mudar os hábitos, comportamentos, esses pensamentos sujos diários,
Eleve seu padrão mental, sua mentalidade. Escolha assistir coisas mais positivas. Não fique preso nesses acontecimentos que viralizam, porque a desgraça que viraliza. Coisas fúteis viraliza. E as coisas elevadas vira besteira, distorção, é chato. Há algum tempo atrás eu já tinha trazido uma mensagem que as coisas iriam se intensificar. E agora é o momento. Todos terão que enfrentar suas sombras. Para quê? Para encontrar o seu propósito espiritual. Porque propósito espiritual é viver realmente uma vida com o todo. Colocar Deus em tudo que você faz. Para si, para os outros e para a morada que é o planeta de vocês. Nossa, mas uma pombogira está trazendo uma mensagem assim? Sim, eu sou um ser pensante, consciente. Estive encarnada nessa terra e conheço as tramas da humanidade que vibra na densidade. E hoje eu trabalho nela. Assim eu escolhi servir o Criador, porque outro ponto, propósito, caminha junto com servir ao Criador. Servir a Deus com o melhor que você tem. É ofertar para a evolução de muitos. Ofertar o quê? O seu talento. Porque é no propósito espiritual, divino, que você encontra o seu talento. Porque enquanto vocês estão buscando empregos somente pela sobrevivência, o vale tudo pela minha sobrevivência, até mesmo a minha saúde. Quando vocês tiverem a coragem de realmente buscar a verdade de vocês, viver a verdade no dia a dia, porque isso é questão de coragem. Largar o emprego que te adoece por algo que realmente lhe traga satisfação. Isto é caminhar com o seu propósito. Isto é ter realmente um propósito na vida. E vocês estão aqui por um único propósito que o Criador criou, todos. Ser feliz e aprender o amor. Só que para isso é necessário desapegar da futilidade da materialidade. Não que não se possa se divertir na matéria, é óbvio que sim. Mas de maneira mais elevada, sem caminhar pelas coisas mais baixas que a matéria oferta para vocês. É realmente caminhar na luz. Isso basta no dia a dia de vocês, nas ações pequenas que vocês têm com as pessoas ao seu redor, como que você trata as pessoas do seu convívio na sua casa. Como você se trata, como você enxerga aquele colega de trabalho que está ao seu lado. Quais são seus pensamentos emanados diariamente? Faz um resumo. Quais são as suas intenções com aquela pessoa que você não gosta, que você detesta? Pergunte-se.
Com que propósito eu acordo diariamente? Faça essa autoanálise dentro de você, porque daqui por diante vai ser muito fácil quem já está perdido ficar mais ainda. Tudo que vocês buscam no mundo está dentro de vocês. O mundo é só para distrair vocês. Toda a realidade, todo o caminho, todo o propósito que vocês tanto buscam, fora, com orientações de terceiros, em templos, está dentro de vocês. Se a fonte criativa, o Criador, Deus, criou cada um com um propósito, Ele registrou dentro de cada alma qual é o propósito divino espiritual de cada um aqui neste planeta. É hora de desenvolver, fortalecer, evoluir a mentalidade e principalmente a corresponsabilidade na evolução. Porque muitos dizem, isso não é problema meu. Sim, é. Tudo o que acontece num coletivo, todos têm responsabilidade. Pare de reclamar e comece a buscar o seu autoconhecimento. Porque quanto mais se reclama, mais se clama, mais do mesmo que está pedindo. É hora de crescer e o momento chegou. Então muitas coisas serão reveladas. Já estamos falando há muito tempo. Mas as pessoas, a maioria, não bota uma fé, como diz vocês, né? É preciso acontecer primeiro para aí entrar o desespero. Basta um remeleixo na matéria e todos ficam desesperados, achando que vai acabar o mundo. Vocês acham mesmo que se este mundo de vocês fosse acabar, vocês seriam avisados? Se o Criador bem assim decidisse, seria realmente um ponto muito extremo. Mas não. O Criador tem muita benevolência, muito amor. E para Ele não tem quem merece e quem não merece o amor dele. Todos recebem na mesma quantidade. Só que a questão são as escolhas, o livre-arbítrio. O que você faz com esse amor que você recebe da fonte? Transforma em esta energia amorosa, afetiva, acolhedora do Criador em quê? Mentiras, calúnias, fofocas, passar a perna, competir. Analise o que você está fazendo com o que está recebendo da fonte. Aproveite este momento para encontrar o seu propósito maior dentro de você. Para que você está aqui? Para que você existe aqui? O que você faz de melhor? Porque o Criador coloca um talento em cada alma, ou são vários talentos. E não é para ser desperdiçado num trabalho de sobrevivência, mas sim de viver. Viver a alegria, a satisfação, a felicidade. Quando se vive no propósito e com o seu talento, tem alegria, tem felicidade, tem satisfação, tem júbilo.
esta energia do Criador dentro de você. Porque você está no seu ponto de equilíbrio e harmonia. Mas aqui distorceram tanto o propósito sobre o propósito, como tudo que distorcem, para que vocês não encontrem. E quanto mais vocês buscam fora, mais vocês se perdem. Porque tem tanta distração e agora o ritmo acelerado de tudo é justamente uma armadilha para vocês. Tudo que viraliza das coisas que acontecem no mundo, neste momento é distração. Então não foquem nisso. Aproveitem o tempo melhor para cuidar de vocês, para se curarem, para buscar conhecimentos mais elevados. Porque até mesmo a corrida pelo dinheiro, essa maluquice que vocês criaram aqui, que o dinheiro é realmente quem manda, é algo tão grandioso de se acumular, de se conquistar, mas de que vale a riqueza do dinheiro, da materialidade, se você não tiver a riqueza interior, a riqueza espiritual, que é realmente viver com o divino, com Deus, com o Criador, que lhe fez a sua semelhança. E a partir do momento que vocês colocam o seu fazer em coisas negativas, vocês estão deixando de honrar o Deus vivo que está dentro de vocês. Tenham mais propósito na vida. Não vivam mecanicamente. Esta foi a minha conversinha de hoje. Eu agradeço. Gratidão, Dona Rosa. Boa noite. Boa noite.